Deus. Pega a tua Bíblia, abra ela na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Hoje nós vamos dar mais um passo nessa caminhada de resolver a nossa vida. Amém? Então, hoje nós vamos falar de algo que todos nós aqui passamos. Todos nós aqui enfrentamos. E aí nós vamos ver o que nós podemos fazer mediante aquilo que a palavra nos diz. Amém? Tiago, bem no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem não tem a Bíblia, é só acompanhar na tela. Amém? Versículo 2 nos diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Talvez, amados, você possa ter uma Bíblia, e você, dependendo da versão que você tiver ela, esse primeiro versículo 2 que nós lemos, talvez ela possa ter uma palavra trocada, e que muda todo o sentido dela. Porque quando ele fala, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria ao passarem por várias provações, em algumas Bíblias, na tradução foi feito errado, e diz, tenham por grande motivo quando vocês caírem nas provações, que muda completamente o sentido do texto bíblico. Então talvez, se você tiver essa versão, tenha cuidado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te glorificar neste momento, nós queremos te agradecer, e nós queremos te exaltar. Te exaltamos porque o Senhor é digno, o Senhor é soberano e o Senhor é maravilhoso. Então vem ministrar no nosso coração, vem falar conosco e vem manifestar sobre a nossa vida a tua vontade. Que teu Espírito Santo encontre nessa noite mentes e corações quebrantados e dispostos, Pai, a te buscar e a te servir. E que o teu poder, Pai, venha renovar essa pessoa. Que a tua unção, que a tua glória, Pai, venha, Senhor, dá o ânimo, a força que o teu filho, que a tua filha precisa, Senhor, para ser um vencedor, para buscar a tua face e para conseguir, Senhor, resolver tudo aquilo que é preciso na sua vida. Por isso, Pai, eu te peço neste momento, fala aos corações dos teus filhos, prepara para que eles sejam tocados e impactados pelo teu amor, pela tua graça e pela tua unção. Eu coloco humildemente a minha vida nas tuas mãos e eu te peço, usa-me, faça de mim um instrumento. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento então, em nome de Jesus. Amados, querendo ou não, todos nós temos problemas. É ou não é verdade? Todos nós, gostando ou não, nós enfrentamos problemas. Nós podemos tentar fugir, amém? Mas parece que às vezes eles sabem onde é que nós estamos. A gente se esconde do problema. Vou me esconder aqui, o problema não vai me achar. Quando vê, quem é que está lá? O problema. O que nós temos que entender, amados, que às vezes a gente vai fazer de tudo, vai fazer o possível e o impossível, mas chega um momento que o problema vai nos encontrar. E aí a pergunta que eu faço para você, quando isso acontece, fizemos o quê? Porque gostando ou não, querendo ou não, as lutas elas se levantam, não é? Os problemas, eles aparecem. As provações, elas batem a nossa porta. E aí nós temos que parar por um momento e pensar, e agora, eu faço o quê? Quando você está passando por uma luta, talvez você está passando hoje, quando você está enfrentando um problema, o que você faz? O que nós fizemos em relação a isso?
E eu quero te falar duas coisas. E a primeira eu sei que vai talvez te chocar um pouquinho. Nós podemos evitar os problemas. E aí talvez você vai dizer assim para mim: ei, pastor, mas não dá para evitar. Ou nós podemos enfrentar. Amém? Diga, evitar ou enfrentar. Como que nós podemos evitar os problemas? Existe uma maneira, você sabia? Existe uma maneira de nós evitarmos os problemas, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Amém? Antes que você diga que eu estou cometendo heresia, vamos lá. Quem é que já cometeu erro e reconheceu que cometeu erro? Se nós tivéssemos obedecido a Deus, nós teríamos errado? Não, né? Então tem como nós evitar erro? Tem ou não tem? Se nós começarmos a colocar em prática na nossa vida o que a palavra nos diz, a pergunta é: quantos erros nós já teríamos evitado na nossa vida? Quantas decisões erradas nós não teríamos tomado? Quantas atitudes que a gente, mesmo sabendo que era errado, mas a gente foi lá e fez? Se a gente tivesse colocado em prática a palavra de Deus na nossa vida, quanta coisa nós teríamos evitado. O problema, amados, é que muitas vezes nós não estamos fazendo isso. E nós não entendemos o que Cristo disse. João, capítulo 16, versículo 33, nos fala um versículo que eu e você nós conhecemos. Amém? Porque Jesus diz assim, ó: falei essas coisas para que em mim vocês tenham. Olha o que Jesus está dizendo: em mim vocês vão ter paz. Mas olha o que ele diz na sequência: mas no mundo vocês passarão por... Engraçado que ele diz que dele nós vamos ter paz, mas que no mundo nós teremos aflições. Então ele está dizendo: enquanto que você estiver aqui, as aflições elas vão vir, mas em mim você vai ter paz. Em meio às aflições, em Cristo, eu e você podemos ter paz. Por isso que ele diz: vocês terão aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso, amados, que o segredo, talvez o principal segredo para a minha vida e para a sua vida, é colocar a nossa vida nas mãos de Deus. O nosso maior erro é quando nós confiamos demais em nós, não em mim, em você. Confia em você mesmo. Sabe o que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio... Ah, mas é que eu acho que se eu fizer assim vai ser melhor. Ah, mas se eu tomar essa decisão e eu fizer desse jeito, eu acho que vai ser melhor. E muitas vezes Deus está dizendo assim: não faz. Ah, mas é que eu acho que eu sei fazer. Sabe o que o Salomão está nos dizendo? Não te apoia naquilo que você sabe. Começa a confiar em Deus. Porque quem nos garante que nós não estamos errados? Quem nos garante que nós não estamos com a nossa visão, com o nosso entendimento errado? E aí muitas vezes nós estamos nos apoiando em nós e nós estamos no erro. Por isso que ele vai dizer no próximo versículo, versículo 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe aquilo que está torto na nossa vida? O Senhor vai fazer assim: deixa que eu endireito. É quando nós começamos a reconhecer Ele em, diga, todos os caminhos. Isso significa em todas as áreas da nossa vida nós temos que buscar o Senhor. Seja na minha vida pessoal, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na minha vida espiritual, independente da área que for. Busca o Senhor. Busca a direção de Deus. Busca a sabedoria de Deus. Por quê? Porque Ele vai começar a te direcionar e você vai começar a andar pelo melhor caminho. E isso vai nos ajudar a evitar muitos problemas. Amém? Mas, como nem sempre dá para nós evitarmos, amém? Nós temos uma segunda opção: enfrentar. E é sobre isso que eu quero falar. Por que eu quero falar sobre enfrentar problemas? Porque muitas vezes, amados, nós temos uma grande dificuldade que nós não queremos enfrentar os problemas.
Muitas vezes, amados, os problemas eles aparecem na nossa vida e nós achamos que com um passe de mágica, pum, ó, sumiu. O problema desapareceu. Eu não fiz nada e simplesmente o problema foi embora. Isso existe? Você já conseguiu resolver problema assim, num passe de mágica? Não. O problema, amados, é que quando nós não enfrentamos, aquele problema ele pode acumular, aumentar ou nos sufocar, ou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Porque eu enfrento um problema hoje, mas vem um problema hoje, eu não enfrento. Aparece um outro problema amanhã, eu também não enfrento. Aparece outro problema semana que vem, eu também não enfrento. Significa que eu já estou com um monte de... Você já, em algum momento da tua vida, você já não olhou para você e disse assim, bah, mas a minha vida virou uma coisa. É um problema... Olha que Deus já está falando. Às vezes a nossa vida se torna assim. E sabe de quem é a culpa? Na maioria das vezes, amados, é nossa. Por quê? Porque aquilo que nós deveríamos fazer, nós não fizemos. Ao invés de nós enfrentarmos e resolvermos, nós vamos deixando... a gente se torna um banco, só vai depositando. Só que chega uma hora que a conta enche. E quando a conta enche, amados, quem sofre somos nós. Por que muitas vezes nós estamos sofrendo? Por que muitas vezes nós estamos padecendo e não aguentamos mais? Mesmo dizendo que confiamos em Deus, mesmo estando muitas vezes dentro de uma igreja, mesmo dizendo que temos, nossa, a minha vida está nas mãos de Deus, e o problema continua aparecendo do mesmo jeito. O que eu quero que você entenda, amados, que o próprio Senhor, Ele falou que nós teríamos aflições. Elas não vão desaparecer sozinhas. Às vezes as pessoas dizem assim, dá tempo ao... Você já viu o tempo resolver algum problema? Eu não vi. O que a gente faz? A gente segue acumulando. E o que eu quero que você entenda nessa noite, amados, chega uma hora que nós temos que dizer assim, basta, chega, eu preciso começar a resolver minha vida. E hoje, amados, o que nós vamos falar nessa noite é sobre isso. Sobre problema. Salmista, no Salmo 34, versículo 19, olha o que ele nos diz. Muitas são aflições do justo, mas o Senhor de todas... Vamos ler junto? Que eu acho que é legal, né? Diga comigo. Muitas são as aflições... Diga, do justo, mas o Senhor, de todas, diga, de todas, o livra. Faço uma pergunta bem simples para você, você crê nisso aqui? Você crê ou não crê? Pois é, amado, só que muitas vezes a gente age como se não cresce. Porque a palavra está dizendo que muitas são as aflições do justo. Quem é o justo? Aquele que já entregou a sua vida para o Senhor. Aquele que confia, aquele que entregou toda a sua vida, a sua fé no Senhor. E ele está dizendo, muitas são as aflições de quem tem Deus na sua vida. Mas o Senhor de todas livra. Agora a pergunta é, se você é justo, por que ainda o Senhor não te livrou das tuas aflições? Se você é justo, por que os problemas ainda continuam acumulando na tua vida? É porque muitas vezes, amados, a nossa parte nós não estamos fazendo. Deus está fazendo a parte dele. Deus está querendo nos livrar. Deus está querendo nos dar a vitória. Deus está querendo nos dar a bênção. Mas a nossa parte nós não estamos fazendo. E aí, amados, eu quero listar com você nessa noite 5 pontos básicos para nós começarmos a resolver a nossa vida em relação aos nossos problemas. Amém? Primeiro ponto, todo problema tem, diga comigo, todo problema tem solução. Mas você crê nisso? Porque às vezes a gente passa por uns problemas que a gente diz assim, isso aqui não tem como, aqui não vai dar certo. Não, isso aqui deu, é o fim, acabou. Recebeu um diagnóstico de uma doença, aconteceu um problema, aconteceu uma tragédia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente diz, não, deu. Isso aqui não tem solução.
Sabe quem é que está determinando que aquele problema não vai ter solução? A nossa boca. Nós estamos dizendo, esse problema que eu tenho não tem solução. E nós passamos a acreditar nisso. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo conhece esse versículo. Amém? Tudo coopera. Diga comigo, até os problemas. Até os problemas cooperam para o nosso bem. Porque eles vão nos trazer ensinamento. Eles vão nos mostrar que sem Deus eu e você não somos. E que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Então os problemas vão nos mostrar que Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Por isso que ele diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda, amados, pare de achar que você não vai conseguir. Pare de achar que as coisas vão se resolver sozinho ou por conta. Ou que, não, mas não vai dar certo, não vai. Esse problema não vai se resolver. Presta atenção, muitas vezes as coisas não se resolvem porque nós não queremos que elas se resolvam. Porque nós não acreditamos que pode se resolver. Talvez você já passou ou está passando por uma luta pessoal sua. Por uma depressão, por uma ansiedade. Ou talvez por um problema de um vício. Ou talvez você passou por um problema num relacionamento. Um problema de uma enfermidade. Talvez alguma coisa aconteceu na tua vida e você disse assim, ó, isso aqui não tem solução. E sabe o que nós fizemos quando nós dizemos que não tem solução? Nós nos acomodamos. Nós não lutamos mais. Nós dizemos assim, é isso aqui. Eu nasci para sofrer, a minha família não vai dar certo, eu não vou ser feliz, eu nunca vou dar certo financeiramente, é um passo para frente, dois para trás, a minha vida é isso. Por quê? Porque o meu problema não tem solução. Muitas vezes, amados, as palavras que estão saindo da nossa boca, em vez de ser palavras de vida, nós estamos liberando sobre nós palavras de... Porque quando eu digo que não tem problema, o que eu estou dizendo para Deus? Deus, não adianta o Senhor querer fazer nada, porque eu não acredito. Deus, não adianta o Senhor querer operar um milagre na minha vida nisso aqui, porque eu não acredito que o Senhor consiga fazer. O problema, amados, é que para mim e para você, pode até não ter solução. Mas e Deus? Aonde Deus entra na nossa vida? Aonde Deus entra naquilo que você diz que você crê, naquilo que você diz que você tem fé? Porque se você tem fé, a pergunta é, então existe solução ou não? Existe. Aí talvez você pode dizer assim, ah pastor, mas todo mundo diz que só para a morte que não tem solução. Tem. Como que não tem solução? Se eu morrer salvo, amados, eu vou sair daqui para um lugar muito melhor. Ou quem é aqui que quer ficar para a semente? Nem adianta querer, porque não vai dar certo. Todos nós vamos um dia morrer, então aceita. Aproveita cada dia que você tem hoje. Porque, amados, muitas vezes tem pessoas que têm um diagnóstico, ó, tu tem tantos dias de vida. E aí faz o quê? A morte está te esperando na próxima curva. Tu tem um diagnóstico de morte na tua vida. A pergunta é, tu faz o quê? Vai te preocupar em garantir a tua salvação? Ou eu vou aproveitar a vida? A pergunta é, que aproveitar a vida é esse que não existe salvação? Por isso que eu volto a dizer, amados, até para a morte tem solução. Amém? Não existe problema na minha vida ou na tua vida que não tenha solução. Talvez você possa estar pensando no teu problema agora, talvez você possa estar pensando na tua luta agora, e talvez você possa até estar dizendo, mas o pastor não sabe, mas Deus sabe, e Deus está te dizendo hoje, tem solução. Amém? Segunda coisa, amados, que nós precisamos, entenda o seu problema. Porque às vezes, amados, não sei se já aconteceu com você, tu vai conversar com uma pessoa que está com depressão, e aí tu pergunta para ela, por que você está com depressão? E a pessoa diz,
Não sei. Eu só estou triste. Mas por que você está triste? Não sei. Eu não tenho vontade de viver. Mas por que você não tem vontade de viver? Não sei. Quando é que iniciou? Não sei. Já aconteceu com alguém? A pessoa não sabe o porquê do problema. Amados, se nós não aprendermos a entender o que está acontecendo na nossa vida, como que nós vamos resolver a nossa? É básico isso. Amém? Próprio livro de Tiago, versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Pergunta para Deus. Deus, me dá sabedoria para entender o que está acontecendo. E Deus vai te dar. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Se você não sabe o que está acontecendo na tua vida, pergunta para Deus. Eu não sei que rumo tomar. Pergunta para Deus. O problema, amados, é que muitas vezes nós caímos num círculo vicioso na nossa vida. E que estamos passando por uma luta, por uma dor, por um problema, por um trauma, por uma mágoa. Por quê? Mas eu fui ferido. Mas eu fui magoado. Mas aconteceu isso. Tá, e agora tu vai viver o resto da vida com isso? Porque muitas vezes, amados, a solução não vem porque nós não queremos que venha. Porque muitas vezes nós estamos tão apegados a nossos sentimentos, nós estamos tão apegados ao nosso passado, nós estamos tão apegados às nossas dores, que nós não aceitamos a cura, nós não aceitamos a mudança, nós não aceitamos a transformação. Por quê? Porque nós nos apegamos àquilo. Essa dor é minha e ninguém tira. O fulano me ofendeu, vou carregar isso para o resto da vida. Quem é que vai sofrer? É você. O fulano nem vai saber, talvez, nem vai lembrar. E você fica. Agora, se você não entender, eu preciso liberar perdão. Eu preciso tratar o meu coração. Eu preciso deixar Deus me curar. Porque senão, amados, corre o risco de você viver uma vida toda dentro da igreja. Toda semana fazendo campanha de cura, fazendo campanha de libertação, fazendo campanha para Deus mudar a tua vida, e a tua vida nunca, porque você não entende o que você está passando. E muitas vezes, amados, o problema aconteceu, pode não ter sido culpa de você, mas se você não conseguir entender e resolver, o culpado se torna você. Mas pelo que o outro fez? Não pelo que o outro fez, é porque você muitas vezes não quer solução para a tua vida. Amados, começa a olhar para a tua vida e começa a ver o que está errado. Bom, o que eu posso fazer para mudar? Minha vida financeira está uma coisa, o que eu posso fazer para melhorar? A minha família está no fundo do poço, o meu casamento vai de mal a pior, o que eu posso fazer para melhorar? Começa a entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes, amados, por essa falta de entendimento, nós vivemos um problema todos os dias, e aí cremos que não tem solução, porque não entendemos. Diga, eu preciso entender os meus problemas. Eu quero que você hoje, agora, você já comece a pensar nisso. Pastor, eu estou passando por uma luta em tal área. Começa a pensar, por quê? Começa já a perguntar para Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Mas não como alguém que está questionando, não, alguém que está querendo entendimento. Alguém que está querendo entender, por que eu estou passando por isso? Se o meu casamento não está bem, por que não está bem? Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas a gente se gosta, mas não dá certo. Por quê? Já parou para pensar? Mas eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas estou sempre no fundo do poço. Por quê? Você já parou para pensar? Por que as coisas não estão dando certo? Você já parou? Amados, chega esse momento que nós precisamos começar a olhar, e nós precisamos tirar a venda dos nossos olhos e começar a entender o que está acontecendo na nossa vida. Porque nós podemos correr o risco de viver uma vida toda
deixando de desfrutar o que Deus tem, simplesmente porque não entendemos o que nós estamos passando. Amém? Começa a pedir para o Senhor: Senhor, traz a minha mente, me dá entendimento do que eu estou passando. Por que eu estou vivendo esse problema? Por que a situação não está mudando? E me ajuda. Amém? Terceira coisa, não tenha medo dos... Diga, eu não posso ter medo dos problemas. Saiba, amados, que eles vão aparecer, eles vão vir. Só que nós temos que entender o que o salmista disse. Salmo 23, versículo 4, olha o que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra, o que ele vai fazer? Não temerei. Ele está dizendo, eu não terei. Eu posso estar no pior momento da minha vida, eu posso estar passando pelo maior problema da minha vida, eu posso estar enfrentando uma enfermidade, posso estar enfrentando um câncer, posso estar enfrentando uma doença terminal, posso estar passando por uma perda, por uma tragédia, eu posso estar passando pelo pior que um ser humano pode passar, mas eu não vou ter medo. Amados, o medo nos paralisa, o medo nos bloqueia, o medo nos cega, o medo nos afasta de Deus, o medo nos faz achar que não tem solução. Por isso que o salmista diz, ainda, ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que ele não vai temer? Porque tu está comigo. Presta atenção numa coisa, você pode estar passando pelo pior momento da tua vida, amém? Mas quem é que te disse que Deus te abandonou? Quem é que disse que já porque você está enfrentando uma doença, teve uma tragédia, uma perda, quem é que te disse que Deus te abandonou? O problema, amados, é que às vezes a gente cria umas ideias malucas na nossa cabeça e acha que porque está enfrentando um problema é porque Deus nos... E Deus não abandonou coisa nenhuma. O salmista está dizendo, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu vou estar na luta, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. Eu posso estar no meio da peleia, não me importa, posso estar apanhando de tudo quanto é jeito, mas eu sei que o Senhor está comigo, uma hora Ele vai me dar vitória. Amados, começa a entender que você não pode fugir, não pode ter medo, você precisa começar a enfrentar. É olhar para as áreas da tua vida que estão com problema, que não estão bem, e dizer assim, chega, eu vou parar de ter medo. Quantas vezes, amados, nós vemos casamentos paralisados, sonhos paralisados, chamados paralisados, porque as pessoas têm medo. E por não enfrentar o medo, a vida para, a situação fica estagnada. Nós precisamos começar a buscar o que o Senhor tem para a nossa vida. Porque nos parece que não conseguiremos sair do vale da sombra da morte. Por que às vezes parece para mim e para você que nós não vamos sair do vale da sombra da morte? Você já parou para pensar? Por que parece que eu nunca vou conseguir vencer esse problema? Por quê? Presta atenção numa coisa. Porque muitas vezes o medo nos faz acreditar que nós nunca vamos conseguir. O medo nos faz acreditar que a nossa vida é aquilo ali. Então eu vou olhar para o problema e eu vou dizer assim, é esse aqui que é meu mesmo. Eu nasci para isso. Eu não nasci para ser feliz. Eu não nasci para ter uma família abençoada. Eu não nasci para dar certo. E o que a gente está fazendo? A gente acredita. E a culpa se torna de quem, amados? Vamos ser sinceros? Nossa. Porque quando nós acreditamos em algo que não é de Deus, a responsabilidade não é nem do inimigo, a responsabilidade é nossa. Porque muitas vezes, amados, nós sabemos das promessas de Deus para a nossa vida, amém? Você sabia que Deus tem promessas para a tua vida? Pois é, e por que às vezes a gente acredita nas mentiras de Satanás? Porque muitas vezes a gente está acreditando naquilo que Satanás disse. Não vai dar certo. Não vai acontecer. E a gente, pior, acho que não vai dar certo mesmo. E Deus está dizendo assim, eu sou contigo. Muitas vezes Deus está querendo nos abençoar e nós estamos impedindo a bênção de Deus. Muitas vezes Deus está querendo fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. E quem está atrapalhando Deus?
Nós. Presta atenção, Romanos 12:12. Alegre-se na esperança. Esperança. Sejam pacientes na tribulação. Seja paciente. E perseverem na... Sabe qual é o erro da maioria dos cristãos? Quando o problema bate a porta, a primeira coisa, abala o relacionamento com Deus. Há um tempo eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Ela disse assim: pastor, recebemos um diagnóstico de câncer na nossa família, não vou ir na igreja porque estamos muito abalados. Vai ajudar o que ficar em casa? E me perdoe, amados, eu não estou sendo insensível. A pergunta é: vai nos ajudar o que? Ficar parado em casa, olhando um para o outro, chorando, se escabelando? Vai adiantar alguma coisa? Vai resolver o problema? Não. Aí muitas vezes, amados, nós não perseveramos aqui, Aí o medo toma conta, nós paramos de orar. Agora porque eu estou enfrentando um problema, eu não venho mais na igreja. Porque agora eu estou passando por uma luta, eu não consigo mais vir nos cultos. E a nossa fé? Sabe quando é que nós provamos que temos fé? Diga, no pior momento da minha vida. É ali que nós provamos que temos fé. Porque dizer que tem fé, todo mundo, eu quero ver provar. Eu quero ver quando a pessoa precisa provar a sua fé. Porque as pessoas dizem assim: eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus Cristo. Aí diz assim: então entrega a tua vida para Ele. Não, acho que ainda não. Que fé é essa? Como que as pessoas dizem que eu creio em Jesus Cristo, se nega o batismo das águas? Que fé é essa? O que eu quero que você entenda, amados, nessa noite, que nós precisamos começar a viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz que nós temos que viver. E se nós não começarmos a trazer para a nossa vida, nós vamos viver uma vida, podemos dizer que vamos viver, mas a nossa vida vai estar paralisada, e nós vamos estar ali, só vivendo de problema em... Pois é, e a Bíblia nos diz que nós temos que viver de fé. Há uma diferença entre viver entre problema e problema, do que fé em fé? Existe, né? O que você prefere? De fé em fé ou de problema em problema? Pois é, mas então começa a resolver os problemas. Porque se você não começar a resolver os problemas, você nunca vai viver de fé em fé. Entendeu? Ai, pastor, mas nunca é uma palavra muito forte, mas é uma verdade. Porque se nós nunca resolvermos, como que nós vamos viver por fé? Se nós não resolvermos, amados, é porque no fundo a nossa fé não está tão boa assim. A nossa fé, está para baixo. O quanto você realmente crê em Jesus Cristo, o quanto realmente a tua vida está em Jesus, é na hora da luta que você vai ter que provar, é na hora da dificuldade que você vai ter que mostrar a tua fé. Não deixar o medo tomar conta, mas deixar a fé prevalecer. Amém? Quarto ponto, amados, para nós começarmos a resolver esses problemas: busca conselho, peça ajuda. Amém? O que você faz quando você está passando por uma luta? Você se isola? Você não fala com ninguém? Você guarda tudo para si? E não fala para ninguém: eu estou passando por um problema, mas eu não compartilho nada com a minha esposa. O fulano, não sei se você conhece, o fulano é muito fechado, não conta nada para ninguém. Você conhece alguém assim? Não fala nada. Começa a orar para essa pessoa, para que Deus quebrante o coração dela, para que ela comece a falar. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Presta atenção, Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de quando? De quando? Então começa a buscar conselho. Agora presta atenção numa coisa:
Não conta os teus problemas para todo mundo. Ouvi um amém só. Vou falar de novo. Não conta teus problemas para todo mundo. Por quê? Porque nem todo mundo quer te ajudar. Nem todo mundo vai estender a mão. Nem todo mundo vai querer ver a tua vitória. Amém? Então você tem que aprender para quem você vai contar os teus problemas. Começa a identificar ao redor da tua vida pessoas que querem o teu bem. Mas não vai com o coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é. Então vai com a razão. Olha para a pessoa, vê o caráter da pessoa. Quando você está bem, a pessoa está feliz? Não, quando eu estou bem, a pessoa não fica bem. Então essa pessoa não te quer bem. Porque quando a pessoa está crescendo, quando você começa a crescer e a pessoa começa a ficar triste, é porque a pessoa está infeliz com o teu. Aí a tua família está abençoada, o teu casamento é abençoado, e a pessoa olha para a tua vida, mas sente aquela invejinha santa. Existe invejinha santa? Mas é do irmãozinho da igreja. Às vezes é o irmãozinho de Satanás. Amados, começa a observar quem são as pessoas que fazem parte do teu círculo. Porque nem todo mundo que te dá tapinha nas costas quer te ajudar. Nem todo mundo que te dá tapinha nas costas quer te ver bem. Então aprenda a contar os teus problemas para quem realmente vai te ajudar. Pastor, eu não sei para quem contar. Ora para Deus. Amados, teve uma coisa que eu e a pastora a gente aprendeu no início do nosso ministério. Nós aprendemos a contar os nossos problemas para a primeira, primeiro para quem? Para Deus e para os nossos pastores. Essa foi a maior lição que nós aprendemos numa das maiores lutas que nós passamos. Falamos primeiro para Deus e depois para os nossos pastores. Porque tem gente que a primeira coisa está triste, vai para o Face, bota uma carinha de triste assim, me sentindo triste. Você já viu isso no Face? Pergunta é, ajuda no quê? Aí as pessoas vão lá e botam um coraçãozinho. Tô contigo, amiga. Mas não vai lá na tua casa para te ajudar. Tamo junto. Junto o quê? Se não vai, não está contigo lá. Sabe, amados, às vezes a gente tem que parar de entender que na nossa rede social nós temos conhecidos. Amigos, tu vai fazer assim. E se tu preencher a mão, te dá por satisfeito. Estou falando bobagem? Você consegue preencher a tua mão com aqueles amigos de verdade? Aquele que se tiver que apanhar um dia inteiro contigo, não tem problema, eu apanho. Você enche uma mão de 5? Então para de se iludir com o Face. Mas o fulano. Experimenta você passar por uma luta e pedir ajuda para ele. Capaz de sair falando de você. Muitas vezes, amados, nós estamos contando a nossa vida, os nossos problemas para as pessoas erradas. A pessoa corre para o Face e não corre para o... Não vai para o joelho, não vai para a oração, não vai para o clamor. Aí quer que os problemas resolva, mas contou para todo mundo. A verdadeira fofoca santa. Se é que existe. E Deus? Deus já sabe. Você já falou com Ele? Você já chegou, dobrou o teu joelho? Depois a irmã tem um testemunho ali para dar de bênção que adquiriu aqui, ó. Joelhinho dobrado, orando e clamando. Depois a irmã, depois da palavra, da oração, a irmã vai testemunhar aqui. De bênção, amado, que recebeu do joelhinho aqui, a boca abrindo, clamando, chorando. E Deus já está dando as vitórias. E ela não vai dar um testemunho só, né? É 2, 3. Já vai de trio. Um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque primeiro ela chegou para Deus. Depois tu contou para quem? Para os seus pastores. E ali, amados, Deus começou a trabalhar na vida dela.
começamos a orientar em oração, e Deus começou a fazer. Por muitas vezes, amados, a nossa vida não muda, sabe por quê? Porque nós não buscamos ajuda. E sabe qual é um dos problemas que as pessoas não pedem ajuda? Faz assim comigo. Faz assim. Diga, orgulho, se acha bom demais, narizinho empinado, só vai cair sozinho. Amados, muitas vezes nós não pedimos ajuda porque achamos que como que eu vou contar o meu problema? Nossa, o que as pessoas vão dizer? Nossa, mas tu passando por um problema? Todo mundo passa. O senhor passa problema, pastor? Olha, se você quiser uns, eu até estou dando. Te dou até recompensa, se você quiser. Te dou ainda uma gorjeta, se você quiser pegar uns. Todos nós passamos, e chega um momento, amados, que nós temos que ter a humildade de sentar e dizer assim: fulano, quero conversar contigo. Tchê, estou precisando de ajuda, precisando de uns conselhos, porque assim, ó, o fardo está pesado demais, e eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com alguém, eu preciso desabafar, eu preciso pedir orientação e direção. Olha o que ele diz: ouça os conselhos e receba instrução, a instrução para que você seja sábio a partir de... Então, se você errar amanhã, a culpa é tua. Eu já ensinei hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, amados. E último ponto para nós encerrarmos. E esse vai doer. Reconheça os teus erros. Bata no peito. Diga assim: eu sou falho. Eu sou pecador. Eu erro. Coloca para nós lá Mateus 7:3. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como você diria a seu irmão: deixa que eu tire o cisco do seu olho, enquanto você tem uma trave no seu próprio? Fala você. Não vão dizer que o pastor é meio... Como é que diz lá a primeira palavra só? Tira a primeira trave. Eu não vou falar não. Tira a primeira trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu. Como é bom apontar o dedo e ver o erro dos outros. É ou não é? Nossa, uma discussão de casal. Nossa, pensa numa coisa boa, de tu ficar assistindo. Por que o fulano faz isso? Por que o ciclano isso? E por que não sei o quê? Aí do outro lado: mas essa place. E para... Sabe o que é isso? Eu só vejo o erro dos... Aí quando tu dá aquela... Passou o primeiro round, dá o intervalo, aí tu diz assim: tá, mas e... O que tu está fazendo de errado? Não, eu não. Eu não erro. Eu sou bom demais para errar. Amados, quem de nós aqui nunca errou? Quem de nós aqui não cometeu uma pancada, né, uma pancada de erro? Talvez até hoje você já errou. Você veio para cá: eu preciso ir lá para a igreja, porque hoje eu preciso orar, porque eu errei. Você está no lugar certo. Porque a Bíblia diz, amados, que Jesus Cristo veio para os... Mas você precisa reconhecer. Amados, a nossa maior dificuldade, sabe o que é? É nós reconhecermos quando estamos errados. A gente culpa o fulano, a gente culpa o Beltrano, culpa o Papa, culpa o Lula, culpa até... sei lá quem. Culpa todo mundo. Culpa até a China. Mas não reconhece. Você já parou para reconhecer os teus erros? Sabe quando é que realmente nós vamos começar a resolver a nossa vida? Quando nós primeiro começarmos a reconhecer os nossos erros. Por que eu deixei esse ponto por último? Porque esse é o principal. Tu não vai ver
solução dos teus problemas quando tu não começar a reconhecer. Amém? Tu não vai entender os teus problemas enquanto tu não começar a reconhecer. Tu vai viver por medo, por quê? Porque tu não reconhece. Tu não vai pedir ajuda, por quê? Porque tu não reconhece os teus erros. Amados, muitas vezes está aqui a maior amarra da nossa vida. E que os problemas só vão acumulando, só vai piorando a situação e a coisa nunca dá certo. Por quê? Porque o básico nós não fizemos. O que é o básico? Reconhecer os nossos próprios erros. Nós só vamos, amados, começar a mudar a nossa vida, a nossa história, quando nós começarmos a reconhecer. E quando nós começarmos a reconhecer, sabe o que a Bíblia nos ensina? Te arrepende. Peça perdão. Te volta para Deus. Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus te dar uma vida nova. Deixa Deus fazer em você uma pessoa nova. Ele diz que tudo se fez, mas só vai se fazer novo quando nós eliminarmos o velho. Mas muitas vezes, amados, o velho, nós vamos ter que reconhecer e abrir mão. Reconhecer e deixar de lado. Aí nós vamos começar a viver. Por isso, amados, guarda isso no teu coração. Se nós realmente queremos mudar, se realmente nós queremos resolver os nossos problemas, nós temos que fazer 3 coisas básicas. Diga comigo: parar, pensar e agir. Por que parar? Na correria você consegue resolver problema? Não. Você precisa pensar, você precisa trazer a razão. Aí você vai começar a entender onde é que estão os seus problemas. Mas não adianta dizer que você errou se você não agir. Para, diga comigo: parar, pensar e agir. São coisas básicas, não são? Não estou falando nenhuma novidade para você. Qualquer um podia estar pregando o que eu estou pregando. São coisas básicas que nós temos que fazer. O problema é que muitas vezes nós não fizemos e achamos que tudo vai dar certo mesmo assim. Aí eu tenho que te dar notícia: infelizmente não vai dar certo. Amados, hoje, o que você perdeu na tua vida? Por causa de problema. Porque muitas vezes, amados, tem pessoas que perderam uma família porque não conseguiram resolver os problemas do matrimônio. Tem pessoas que perderam filhos que se afastaram, por quê? Porque nunca conseguiram conviver bem, não conseguiram resolver. Tem pessoas que perderam saúde. Tem pessoas que perderam, amados, tantas coisas por não conseguir resolver o que tinha que ser resolvido, básico. O que hoje talvez você está perdendo só por não resolver o que deveria ser resolvido? Olha para a tua vida. Esse é um exame de autoconsciência. Olha para a tua vida. Qual é o teu problema? O meu problema é no meu casamento. Graças a Deus o meu não é. Amém? Mas o teu problema é no casamento. Começa a olhar, por que esse problema? Bom, o fulano errou aqui, mas e eu? Se o fulano errou, pediu perdão, pediu, então por que eu não posso perdoar? Às vezes, amados, a nossa vida não muda porque nós ficamos nos agarrando aquilo que só nos faz mal. Para de ficar te agarrando aquilo que vai te fazer sofrer. Coloca a tua vida nas mãos de Jesus e deixa Ele cuidar de você. Amém? Te coloca na presença de Deus. Aí, talvez tenha alguém aí no seu coração pensando assim: se o pastor soubesse, se ele tivesse noção do problema que eu estou enfrentando, da luta que eu estou passando, ele saberia que não tem como eu conseguir resolver. Eu quero dizer para você que você acha que não tem como resolver. Talvez você não tenha mesmo como resolver. Mas sabe o que a Bíblia me diz? Marcos 10, 27, para nós finalizar. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é
impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é, diga, para Deus tudo é possível. Amados, não existe hoje problema que possa parar o que Deus quer fazer na tua vida. Só depende de você. Só depende de você abrir o teu coração. Só depende de você fazer tudo o que nós falamos. Entregar nas mãos de Deus. Qual é a área, qual é o problema, qual é a luta, qual é a situação que hoje você está vivendo? Aonde está hoje o teu problema? Entrega para o Senhor. Senhor, eu não estou bem nos meus sentimentos, eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou com angústia, o meu casamento, os meus sonhos, o meu financeiro, aonde? Eu estou com problema de saúde, eu estou enfrentando uma doença, aonde? Eu tive dores, eu tive perdas, eu tive traumas, eu tive tragédias, eu passei por momentos. Começa a colocar para o Senhor. O que eu estou te dizendo, amados, é que as lutas elas vêm, mas existe um Deus que para Ele tudo é possível, e Ele quer te ajudar nessa noite a resolver os teus problemas. Fecha os teus olhos. Coloca diante do Senhor aquilo que hoje é um problema para você. Coloca diante do Senhor aquilo que hoje talvez seja um problema na tua vida que você acha que não tem solução. Aquilo que você hoje sente que está te consumindo, que está roubando a tua alegria, que está roubando a tua paz, talvez que está te tirando da presença de Deus, que talvez está te fazendo você ter uma visão errada, uma mentalidade errada, está te levando para o caminho errado. Começa a colocar, amados, diante do Senhor, qual é o teu problema? Amados, é simples. Qual o problema hoje da tua vida? Coloca diante daquele que é todo poderoso e que pode todas as coisas. Porque para Deus, amados, tudo é possível. E hoje Ele te trouxe aqui para te mostrar que se você realmente crê nele, o Senhor vai mudar a tua vida, o Senhor vai mudar a tua história, e o Senhor vai resolver todos os teus problemas, em nome de Jesus. Pai, toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher, que hoje abre o seu coração, que entrega neste momento os seus problemas para o Senhor. Porque talvez, Pai, quantas pessoas aqui estão neste momento com o coração despedaçado, com a vida despedaçada, cheios de problemas em todas as áreas, ou independente se é uma ou mais áreas da sua vida, e não conseguem, Pai, resolver, não conseguem superar, olham para a situação e acham que não tem mais solução, olham para o problema e têm medo, olham para o problema e não conseguem entender o que está acontecendo. Quantas pessoas, Pai, estão aqui sofrendo sozinhas, que não falam com ninguém, que não contam para ninguém, que estão carregando um fardo nos seus ombros, e nem para o Senhor estão pedindo ajuda. Que o Senhor venha, Pai, neste momento, ministrar em cada coração, Pai, e que todas as barreiras que estavam impedindo, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu te peço agora, Senhor, começa a ministrar nesses corações, começa a direcionar, Pai, essas vidas, e começa a manifestar a tua unção, o teu poder e a tua glória, porque para nós esse problema pode até ser impossível de se resolver, mas hoje nós entendemos que para o Senhor tudo é possível, e por isso que nós chegamos agora à tua presença e colocamos todas as coisas nas tuas mãos e cremos que o Senhor pode e o Senhor vai resolver, em nome de Jesus.